Olá, que a paz de Cristo esteja com todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos. Nós continuamos aqui com a nossa série de estudos no livro O Grande Conflito entre Cristo e Satanás, essa saga que, olha, tá se aproximando do fim. Hoje a gente vai mergulhar fundo no capítulo 12, que tem como título Os Nobres da França. É isso aí. E a gente vai explorar a França do século XVI, uma nação que vivia o auge da união entre igreja e o Estado. E vamos ver as primeiras faíscas de uma reforma que ameaçava abalar essa aliança tão poderosa. E para a gente começar bem, vamos ter uma palavrinha com Deus? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie, abra nossa mente e nosso coração para as lições que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. E para quem já acompanha o nosso trabalho aqui no início do Cremos Channel, muito obrigado pelo apoio. Se você é novo, se inscreve aí, deixa um comentário, que isso ajuda demais a gente. Pois é, a nossa análise de hoje nos leva direto para essa França do século XVI. O cenário, gente, era de uma aliança absoluta, total, entre a Igreja e o Estado. Parecia um poder que ninguém conseguiria abalar. Mas mesmo nesse ambiente, sabe, algumas vozes corajosas começaram a se levantar. E o interessante é que não era com base em opinião própria, mas sim nas escrituras que estavam sendo redescobertas. E essa é a grande questão, né? O que acontece? Estes capítulos exploram justamente esse choque gigantesco entre a autoridade que já estava estabelecida e essa fé que estava surgindo. É uma história sobre as consequências e consequências duradouras de se escolher entre a conveniência do poder e a convicção da verdade. Vamos entender direitinho como tudo isso começou. É fascinante pensar que, antes mesmo de Lutero se tornar um nome super conhecido na Europa, a luz da reforma já estava ali, começando a brilhar na França. E tudo começou não com um rebelde, um revolucionário, mas com um professor já idoso e muito respeitado. Exatamente. Esse homem era Jacques Lefebvre. Pensa numa pessoa profundamente devota à Igreja de Roma. Ele resolveu embarcar num projeto de escrever a história dos santos e dos mártires. E para isso, claro, ele começou a estudar a Bíblia. E para surpresa dele, encontrou algo completamente diferente do que ele esperava. A grande ironia é essa: um dos filhos mais fiéis da igreja acabou se tornando o catalisador da reforma no seu próprio país. E olha só a data dessa declaração, 1512. Isso foi 5 anos antes de Lutero pregar suas 95 teses na porta da igreja. Lefebvre, simplesmente estudando as Escrituras, redescobriu a verdade mais fundamental do Evangelho. A salvação é um presente, um dom gratuito de Deus que a gente recebe pela fé, e não por alguma obra que a gente faça. E esse é o ponto-chave. A base de toda a reforma está nessa descoberta teológica, uma descoberta que desafiava de frente toda a estrutura de penitências, de indulgências, de tudo aquilo que era ensinado na época. E a partir da sala de aula de Lefebvre, lá na Universidade de Paris, essa luz começou a se espalhar. Os ensinamentos dele inspiraram convertidos assim, super apaixonados, de todas as classes sociais, desde os camponeses mais simples até a alta nobreza. Um exemplo disso é Guilherme Farel, um dos alunos de Lefebvre. Essa citação dele mostra a intensidade da sua devoção inicial a Roma. Ele era um defensor assim, fervoroso da igreja, da hierarquia, das tradições. Ele se opunha a qualquer crítica que aparecesse. Mas a transformação do Farel foi radical. Quando ele ouviu de Lefebvre que a salvação é pela graça, ele passou por uma conversão profunda. O coração que ele mesmo descreveu como assassino de um lobo devorador foi trocado pelo de um seguidor de Cristo. Isso mostra pra gente o poder que o evangelho tem de transformar. A mudança não foi só intelectual na cabeça dele. Foi uma reorientação completa de lealdade e de caráter. O foco mudou totalmente. E o caso de Farel não foi um caso isolado, não. O movimento cresceu de uma forma exponencial. A própria irmã do rei Francisco I, a Margarida, se tornou uma protetora da fé reformada. O bispo da cidade de Mel financiou a tradução e a distribuição do Novo Testamento em francês. Pela primeira vez na história, artesãos, camponeses, gente comum podia ler as palavras de Jesus na sua própria língua. Só que, infelizmente, esse período de paz e de progresso tão rápido não ia durar. A hierarquia papal, sentindo que seu poder estava ameaçado, começou a pressionar o rei. A maré estava prestes a virar, e aquela tolerância inicial do trono logo daria lugar a uma perseguição implacável. E esse é um padrão que a gente vê se repetir na história, né? Quando a autoridade se sente ameaçada, ela quase sempre recorre à força. E é nesse cenário que surge Louis de Berquin. Ele não era um padre, nem um camponês. Ele era um nobre da corte, respeitado por sua inteligência, por seu caráter. Era um dos favoritos do rei.
Então, quando ele se entregou à causa do Evangelho, ele se tornou uma ameaça para Roma ainda maior do que o próprio Lutero, porque ele tinha acesso direto ao poder. A história de Berquim mostra bem essa dança perigosa entre política e religião. Por 3 vezes ele foi preso como herege e nas 3 vezes o rei interveio para libertá-lo. Mas os inimigos dele esperaram a oportunidade certa. Assim que o rei se ausentou de Paris, eles agiram muito rápido, condenaram e o executaram no mesmo dia, para não dar tempo de o rei intervir de novo. Mas o poder da fé de Berquim foi algo inegável. A multidão em Paris esperava ver um herege apavorado, mas o que eles viram foi um mártir radiante de uma paz que parecia vir do céu. A serenidade e a coragem dele na fogueira foram um sermão muito mais poderoso do que qualquer palavra. Diziam que ele parecia alguém que se senta num templo e medita sobre coisas santas. O testemunho dele, com certeza, não foi em vão. A morte de Berquim foi uma perda enorme, claro, mas a história da Reforma não é a história de um homem só. Em meio a essa perseguição que só crescia, um jovem estudante, quieto, brilhante, seria lançado bem no centro de todo esse conflito. E esse era João Calvino. No começo, ele não tinha a menor intenção de se tornar um reformador. Ele era um acadêmico, destinado a ser um dos grandes defensores da Igreja Católica. Só que ele não podia simplesmente ignorar o debate que estava tomando conta de toda a cristandade. A conversão de Calvino foi um processo. Ele debatia muito com um primo protestante, mas, ao mesmo tempo, sentia um vazio profundo que as cerimônias da igreja não conseguiam preencher. O ponto de virada, muito parecido com o que a gente já viu, foi quando ele testemunhou a execução de um herege. Ver a paz no rosto daquele mártir, em meio às chamas, o levou a se perguntar qual é o segredo dessa alegria toda. Ele buscou a resposta na Bíblia e, claro, encontrou Cristo. Bom, Calvino teve que fugir de Paris e por um bom motivo. Um ato de zelo, mas um zelo mal calculado por parte dos protestantes franceses, acabou pondo um fim a qualquer esperança de uma reforma pacífica e, pior, desencadeou uma onda de terror por todo o país. Imagina só a cena. Em uma única noite, cartazes denunciando a missa como idolatria apareceram por toda a França. Foi um golpe audacioso, mas foi desastroso. Um desses cartazes foi pregado na porta dos aposentos particulares do rei Francisco I. O que eles queriam que fosse um despertar para a nação foi visto como uma ofensa direta e uma ameaça à estabilidade do trono. A reação do rei foi imediata e furiosa. O horror de encontrar aquele panfleto na sua porta o transformou de um rei que hesitava em um perseguidor totalmente determinado. Essa frase dele marcou o ponto de onde não dava mais para voltar. O rei, que antes protegia reformadores como Berquim, agora se comprometia publicamente com a erradicação total do protestantismo. E aqui a gente vê as consequências terríveis da união entre Igreja e Estado. Para purificar a nação daquela ofensa, uma cerimônia horrenda foi organizada em Paris no dia 21 de janeiro de 1535. O próprio rei marchou como um penitente e, na frente de todo mundo, fez um voto solene, dizendo que entregaria o próprio filho para ser sacrificado se ele estivesse contaminado. Naquele dia, a França, como nação, se comprometeu com o extermínio. Essa decisão da França de suprimir a reforma e rejeitar a luz da Bíblia não foi um evento isolado, um ponto final na história. Pelo contrário, ela plantou sementes que levariam a uma colheita terrível séculos mais tarde. Esse número, 258 anos, pode parecer aleatório, mas ele conecta 2 eventos cruciais na história da França com uma precisão que chega a ser assustadora. Pensa nisso. O dia em que a França se comprometeu a exterminar os protestantes foi 21 de janeiro de 1535. Exatamente 258 anos depois, em 21 de janeiro de 1793, durante o período do terror da Revolução Francesa, uma outra procissão marchou pelas mesmas ruas de Paris, e essa levou o rei Luís XVI para a guilhotina. O Evangelho da Paz que a França rejeitou foi arrancado, e o resultado inevitável foi a ruína. É uma lição histórica impressionante sobre causa e efeito que a gente não pode de jeito nenhum ignorar. É por isso que a história da reforma na França continua sendo um grande aviso para nós hoje. Quando a autoridade religiosa se junta com o poder do Estado para impor suas doutrinas, o resultado é sempre a perseguição e, no fim, a ruína da nação. Isso é um risco que a igreja de hoje não pode correr, de se unir com o erro ou com o Estado.
A força que esses mártires demonstraram aponta para uma convicção que poder nenhum desse mundo pode apagar. E essa história toda nos deixa com uma pergunta fundamental. Quais são as consequências quando uma nação escolhe o poder em vez da verdade? A resposta ecoa através dos séculos. Fica aqui o nosso apelo, do fundo do coração. Aceite Jesus como seu Salvador hoje. Estude a Bíblia por conta própria, porque é nela que a gente encontra a verdadeira liberdade. Obrigado por acompanhar esta análise. E não perca o próximo capítulo da nossa série aqui no Nisto Cremos Channel. E se preparem, porque logo depois a gente vai mergulhar fundo nos livros de Daniel e Apocalipse. Um grande abraço e fiquem com Deus. Nisto Cremos Channel. Canal de Esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.